Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das proporções. No domingo passado, nós havíamos falado sobre a igualdade de duas razões, ou seja, a definição do que é uma proporção. E nós mostramos aí para vocês como se faz a leitura dessas razões, dessas proporções. E nesse caso aqui eu voltei para vocês o exemplo. 12 sobre 4 igual a 18 sobre 6. Então, como que eu leio essa fração? Só para quem, na verdade, está chegando no canal e está acompanhando as outras aulas que estão por vir, como essa agora. Então, eu voltei a dar a vocês uma ideia do que é a leitura da proporção. Então, 12 está para 4, assim como 18 está para 6. E eu havia generalizado, na verdade, eu não tinha nem colocado números. Eu apenas fiz com vocês os exercícios, já colocando os números, para que vocês fizessem a leitura. E na quarta-feira nós corrigimos os exercícios. E aí, como é que eu fiz então na primeira parte? Eu havia colocado em forma de letras. Então, o 12 foi substituído por A, o 4 por B, o 18 por C e o 6 por D. E nós continuamos aqui com a igualdade, porque obviamente a proporção, voltando, é uma igualdade de duas razões. E aí, hoje, nós vamos ver quais são esses termos, que nomes eles recebem, quem são esses elementos que ocupam o seu espaço dentro dessa proporção. Então, na verdade, o A, o B, o C e o D, que nós generalizamos aqui, que para nós poderia ser o 12, o 4, o 18 e o 6, são os termos da proporção. Por isso que a aula de hoje eu chamei de termos de uma proporção. E se eles são os termos, o que eles fazem dentro dela? Então, vamos pensar no A e no D. A, que é o primeiro termo que eu vejo aqui, D é o quarto termo que eu vejo aqui, o último termo desta proporção. O que eles fazem aqui? Eles são chamados de extremos da proporção. Extremos porque eles estão nas pontas. Um é o primeiro, o outro é o último, né? É como pensar numa fileira de pessoas, como vocês, alunos dentro de uma escola, nós temos o primeiro e nós temos o último aluno. Então, eles são o quê? Os extremos dessa fileira que a gente imaginou. E sendo assim, acontece isso na proporção. Eles são os extremos. Não esqueçam disso. Mas aí então, se eles são os extremos, quem são o B e o C? O B e o C estão no meio deles. Eles vêm depois, eles vêm nessa fileira entre o primeiro e o último. Logo, eles são chamados de meios da proporção. Então aqui pelo exemplo, nós temos lá 12 e 6 os extremos, 4 e 18 os meios. Não esqueçam disso, essas palavras, elas automaticamente, elas intuem a que nós entendamos que elas são assim. Esses elementos ocupam esses espaços dessa forma, extremos e meios. E aí, nós vimos também nas razões, e vamos revisar aqui hoje, que esses mesmos elementos, quando pensados em termos de razão, só a fração, e eu vou pôr aqui para vocês lembrarem, A sobre B ou C sobre D, apenas elas, sem as igualdades, nós tínhamos visto que o A é o antecedente do B, ele vem antes do B. E com isso, o B passou a ser o seu consequente, aquele que veio depois. Então, na aula de hoje eu estou aproveitando para usar esses termos, porque em exercícios mistura tudo, pessoal. Aparece tanto os termos que a gente fala da proporção, como da razão. Então, é nesse sentido que eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Não esqueçam, quando nós trabalhamos com razão, nós temos o antecedente, é o que vem antes. É o numerador da fração. E o consequente, o que vem depois, é o denominador da fração. Então, C, antecedente, D, consequente. Juntos na proporção, extremos e meios. É bem simples assim mesmo. E eu vou passar exercícios para que vocês possam desenvolver em cima desses exercícios esses conceitos
E aí na quarta-feira eu vou corrigir para vocês. Então o exercício para vocês é o seguinte: observe as proporções abaixo. Letra A, 22 sobre 11 igual a 30 sobre 15. B, 5 sextos igual a 1 sexto sobre 1 quinto. E ó, prestem atenção, nós fizemos exercícios na quarta-feira envolvendo proporções com fração sobre fração, né? Depois, 7 dividido por 21 igual a 5 dividido por 15. E também tivemos exercício desse tipo, porque, para quem está chegando no canal, por favor, prestem atenção, porque a proporção pode ser demonstrada e escrita desta forma, em forma de divisão. E por quê? Porque a fração é uma divisão. Então, nem sempre as coisas aparecem tão prontinhas e bonitinhas para a gente. Aparecem de forma que questione o nosso pensamento, faça com que nós possamos imaginar e pensar em coisas importantes. Vamos lá. Agora responda para cada uma delas. Quais são os extremos? Quais são os meios? Acabamos de ver o conceito e é só isso mesmo que eu preciso de vocês, porque em problemas de proporção aparecem muito essas nomenclaturas e a gente precisa saber bem, ter bem dentro, enraizado na nossa cabeça, o conceito de proporção. E aí tudo fica mais fácil. Até quarta-feira para a gente poder corrigir esses exercícios, comentar novamente. Obrigada pela companhia de vocês. Até. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.